Saudações na luz. Hoje nós vamos seguir a nossa caminhada com Cristo, com um ensinamento do Mestre Jesus registrado em Mateus 5,10, onde o Mestre nos ensinou: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então hoje entraremos em comunhão com este ensinamento muito profundo, que é ao mesmo tempo um dos mais desafiadores do Sermão da Montanha. À primeira vista, este ensinamento parece estranho. Como alguém poderia ser chamado de bem-aventurado por sofrer oposição, rejeição e até mesmo perseguição? Mas aqui, o Cristo revela um princípio muito profundo. Quando uma pessoa desperta para a verdade, ela inevitavelmente entra em contraste com o mundo que ainda vive na ilusão. No plano exterior, essa passagem fala sobre algo que a maioria dos grandes mestres viveram. Profetas, sábios e grandes instrutores da humanidade quase sempre enfrentaram resistência. Porque quando alguém vive a verdade, ele expõe, mesmo sem querer, aquilo que está desalinhado. A presença da pessoa desperta, incomoda o sono da inconsciência. Por isso, o Cristo diz: não se surpreenda se houver oposição. Não se surpreenda se houver incompreensão. Isso faz parte da travessia. Mas existe também um significado ainda mais profundo. A perseguição não acontece apenas fora, ela acontece no interior da própria consciência. Quando uma pessoa decide viver com mais verdade, mais coerência, mais integridade, uma parte antiga de si mesma resiste. Os velhos hábitos resistem, os antigos condicionamentos resistem, os apegos resistem, o ego resiste, e muito. Por isso, muitas vezes, a primeira oposição que enfrentamos não vem do mundo fora de nós, vem de dentro de nós. Essa passagem também fala da coragem de permanecer fiel à verdade interior, mesmo quando isso exige atravessar uma fase de desconforto. No Evangelho de Tomé, no verso 69, encontramos um eco deste mesmo ensinamento. Ele diz assim: bem-aventurados são os perseguidos em seu coração. Estes são os que verdadeiramente conhecerão o Altíssimo. Essa frase sugere algo muito profundo. A verdadeira prova espiritual não está na aprovação externa, está na fidelidade interior. Quando a alma reconhece a verdade, ela não consegue mais voltar à antiga ignorância. E então, o Cristo conclui com algo extraordinário. Ele diz: deles é o reino dos céus.
Repare que ele não diz será deles o reino dos céus. Não, ele coloca no presente. Deles é o reino dos céus. Isto significa que o reino superior não é uma recompensa futura. O reino se revela no próprio ato de permanecer alinhado com o que é justo e verdadeiro. Quando alguém vive em coerência com o que é justo, verdadeiro, evolutivo e divino, essa pessoa já começa a experimentar o reino divino dentro de si, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provas. Existe uma pergunta importante que nasce deste ensinamento. Você estaria disposto a permanecer fiel à verdade, mesmo quando isso não seja confortável? E mais uma outra para a nossa reflexão e o seu comentário. Você acha que o maior desafio evolutivo está em aprender a verdade ou em permanecer fiel a ela? E ainda, você já percebeu que muitas vezes o caminho da consciência exige coragem? A prática de hoje é simples, mas profunda. Observe onde, na sua vida, você já percebeu algo como verdade, mas ainda hesita em viver plenamente essa verdade. Talvez seja em uma decisão, talvez em um relacionamento, talvez em uma escolha de vida, talvez em iniciar uma trajetória evolutiva espiritual. O Cristo não pede perfeição, mas Ele nos convida à coragem de caminhar na direção do que é justo e verdadeiro. Ao longo destes dias, o Sermão da Montanha nos mostrou uma verdadeira escada da consciência. Primeiro o esvaziamento, depois a purificação, depois a mansidão, depois o desejo pela justiça, a misericórdia, a pureza de coração, a construção da paz. E agora, a coragem de permanecer fiel ao que é verdadeiro. Hoje, ao final do vídeo, faremos o decreto da fidelidade à verdade interior. Porque quando a consciência se alinha com o que é verdadeiro, nada pode realmente impedir o avanço evolutivo da pessoa. Seguimos caminhando com o Cristo. O reino divino se revela para aqueles que caminham com coragem. Decreto: permaneço firme no que é justo, bom e certo. Não me curvo ao que é falso e incorreto. Me alinho com a justiça divina. O Cristo me fortalece no que é justo e evolutivo. Mesmo nas dificuldades, permaneço na verdade. Minha vida é fidelidade e manifesto a felicidade. Permaneço firme no que é justo, bom e certo. Não me curvo ao que é falso e incorreto.
Me alinho com a justiça divina. O Cristo me fortalece no que é justo e evolutivo. Mesmo nas dificuldades, permaneço na verdade. Minha vida é fidelidade e manifesto a felicidade. Permaneço firme no que é justo, bom e certo. Não me curvo ao que é falso e incorreto. Me alinho com a justiça divina. O Cristo me fortalece no que é justo e evolutivo. Mesmo nas dificuldades, permaneço na verdade. Minha vida é fidelidade e manifesto a felicidade. Amém.